História do dia que eu dormi com meu professor e fiquei grávida. Só pra vocês entenderem, eu tinha 18 anos e tava no terceiro colegial quando isso aconteceu. Eu sempre tive dificuldade na escola, principalmente em história. E eu tinha mentores e coisas do tipo pra me ajudar. Mas eu desisti porque eu sabia que eu não ia conseguir passar de ano. Meu professor de história tinha 27 anos. Vamos chamá-lo de Rafael. E o Rafael tinha namorada. Ele ficava todos os dias depois da escola me ajudando, das 3 horas da tarde até as 5. Bom, um dia eu estava com uma roupa não muito apropriada e eu flertei com ele o tempo todo. Pra falar a verdade, eu só não queria me esforçar pra melhorar minhas notas. E alguns minutos depois, ele começou a passar a mão em mim e eu disse que se ele quisesse fazer alguma coisa comigo, teria que aumentar minhas notas. A partir daí, eu comecei a tirar 10 em história. Nos próximos meses, eu ia todos os dias pra casa dele pra estudar. E no final do ano, eu descobri que estava grávida. Como eu tinha 18 anos, eu não tive que me preocupar com o que os meus pais iriam pensar. Então eu contei pro Rafael. E ele ficou muito animado. Falou tipo, ai meu Deus, não acredito, vamos ter esse bebê, eu tô tão feliz. A ex-namorada dele descobriu e contou pro diretor da escola. Obviamente, ele foi demitido. E agora, 3 anos depois, nós ainda estamos juntos cuidando do nosso filho. Eu ainda me emociono muito contando essa história, ainda mexe bastante comigo. Eu não sei se eu vou conseguir contar, mas eu vou tentar. A minha mãe se separou do meu pai já tem um tempo, então só moramos eu e ela. Desde que ela terminou, que ela largou do meu pai, ela demorou a começar a se envolver com outras pessoas. Até que um dia ela começou a sair e conhecer pessoas novas. Ela chegou a ter vários relacionamentos, mas ela nunca colocou ninguém dentro de casa. Foi quando ela conheceu o atual namorado dela. E depois de 3 meses com ele, ela trouxe ele para morar com a gente, sem ao menos me consultar. Quando eu fiquei sabendo que ele iria morar em casa, eu fiquei muito mal. Aquilo me incomodou de uma forma tão grande. Afinal, eu estava morando com um homem que eu não conhecia. Enfim, se passaram 4 meses. E nesses 4 meses, até que foi assim bem tranquilo. Eu comecei a me acostumar com ele, ele parecia ser uma pessoa muito legal. E assim, sempre me tratando com muito respeito. Até que um dia, eu estava na faculdade e eu recebi uma mensagem de uma amiga. E quando eu abri a mensagem, era um vídeo meu, somente de calcinha e sutiã, dançando funk no meu quarto. E o zoom da câmera estava bem assim na minha bunda. Alguém tinha soltado esse vídeo na internet, mas a pergunta era, quem? Porque eu lembro desse dia e eu estava sozinha dentro do meu quarto e trancada. Só sei que o vídeo deu mó repercussão, o meu pai acabou comigo, eu quase apanhei, minha mãe quase me mandou embora de casa, até que isso passou e as pessoas meio que esqueceram. Beleza, um certo dia eu tava em casa sozinha e deitei no meu quarto para ver televisão. Nisso, um boy me ligou e a gente ficou conversando. E foi quando a gente marcou de sair na sexta-feira. Ele ia passar na minha casa para me pegar às 8 horas da noite. Tudo isso a gente conversando por celular. E detalhe, eu não contei aquilo pra ninguém. Ninguém sabia que eu ia sair com ele. Quando foi no dia seguinte de manhã, antes de eu sair de casa, a minha mãe disse que ela ia jantar na minha avó e ela pediu para eu ir junto. E quando eu fui responder, parte 2. Quando eu fui responder a minha mãe, o namorado dela entrou na frente e começou a falar que não daria para eu ir na minha avó porque eu já tinha um compromisso naquele dia de noite e que esse compromisso era um encontro. Então eu perguntei para ele como ele sabia. Ele riu e disse que não sabia. Ele falou que ele só brincou e que deu certo. Mano, naquele dia eu encanei. Eu fui atrás de uma pessoa que entendia de câmeras, aproveitei que não tinha ninguém na minha casa e levei essa pessoa em casa. Chegamos em casa e eu pedi para ele revistar o meu quarto. E pasmem, tinha uma câmera com som e tudo. A pessoa que colocou a câmera, além de me ver, ela também me ouvia. Eu seguia a minha intuição porque eu sabia que tinha coisa de errada. Quando eu ouvi aquilo do namorado da minha mãe, na hora me veio na mente, tem câmera no seu quarto. Só que eu pensei que poderia somente ser uma loucura da minha cabeça. Mas não era.
O namorado da minha mãe tinha sim colocado uma câmera no meu quarto. Peguei a câmera, esperei a minha mãe chegar e fui conversar com ela. Contei pra ela que o namorado dela tinha colocado uma câmera no meu quarto e falei pra ela que ele ficava me espionando. E sabe o que minha mãe fez? Nada. Ela disse que eu tava com inveja do relacionamento dela. Ela disse que eu tava querendo destruir a felicidade dela. Nisso, o namorado dela chegou com a maior cara lavada e perguntou se tava tudo bem. Eu não aguentei e eu fui pra cima dele. E eu tava com tanto nojo e com tanta raiva daquele verme que eu não sei de onde eu tirei tanta força, mas eu consegui bater nele. Só que nisso, a minha mãe ela veio e pra me tirar de cima dele, ela me deu uma facada no meu ombro. Ali eu caí de tanta dor, eu acabei desmaiando e eu só acordei no hospital. A minha mãe ela não me acompanhou pro hospital, quem me acompanhou foi a minha madrinha. E a minha mãe pediu pra minha madrinha me avisar que ela não me queria mais na casa dela. A minha mãe, ela continuou com o namorado tarado dela. Eu fiquei um tempo morando com a minha madrinha, mas logo que eu me recuperei, eu dei um jeito, fui embora da cidade, consegui um emprego muito bom. Hoje eu moro bem longe de todo mundo. Hoje eu tenho meu trabalho, tenho a minha casa. Tô tentando seguir a minha vida, alcançando, né, os meus objetivos. Não sei muito sobre a minha mãe. Infelizmente, ela fez a escolha dela. E é isso, eu amo demais a minha mãe. Por incrível que pareça, eu não guardo raiva dela, não guardo mágoas dela. A única coisa que eu oro e torço muito é para que um dia ela acorde. E que ela acorde logo, né? Antes que o pior aconteça. Mas isso mexe muito comigo ainda, porque às vezes eu me pego pensando, lembrando que ele me via todos os dias, de todos os jeitos, nua, com roupa, na minha intimidade, sabe? Mas eu sei que um dia ele vai pagar. Eu sinto isso. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O porquê que eu não aceito mais agendamentos sem sinais. E aproveitando, já vou contar pra você desse perrengue do porquê de tudo isso. No início da minha carreira, inclusive, já fica uma dica muito importante pra você que tá começando, ou você de qualquer área que trabalha com esse tipo de serviço, eu agendava sem sinal. Então a pessoa ia lá, Gabi, quero agendar tal, eu ia lá, simplesmente agendava. E começou a acontecer alguns casos, simplesmente das pessoas não virem, né? Mas ainda tava sendo pouco, achei que não era legal cobrar, tal, até porque quando eu cobrava, não sei se acontece com vocês, a pessoa reclamava, não queria pagar, então o meu medo de perder cliente era maior, então eu só realmente agendava assim no sinal mesmo. Até que um dia foi a gota d'água pra mim, quando simplesmente uma amiga, gente, sim, ela era minha amiga, ela quis agendar a maquiagem dela comigo. Se eu não me engano, ela ia ser madrinha de um casamento. Ok, e aí eu lembro que ia ser no domingo, esse agendamento, ela só chegou em mim, conversou, passei pra ela como é que funcionava ali minha maquiagem e tal, porque eu tava começando e tudo mais, e ela falou assim, não, pode marcar a Gabi no domingo, porque certeza que eu vou fazer com você, como sua maquiagem, e ficou tudo agendado e fechado. Na época, como eu não tava comprando materiais, eu não tinha uma bancada enorme, aquela coisa toda, gente, faltava algumas cores que eu precisava pra maquiagem dela, até porque eu já tinha passado a inspiração, enfim. E aí eu fui comprar, investir em mais material, tal, coisas que eu não precisava se eu soubesse o que ia acontecer, né? Quando chega no sábado à noite, ou seja, um dia antes, algumas horas antes do evento dela, ela me manda uma mensagem falando que não ia poder vir. Só que agora eu não vou lembrar o certo falar pra vocês, porque eu lembro que ela soltou um texto pra mim falando que ela não poderia vir por causa de um motivo X, mas foi uma história assim bem triste, sabe? Daquele que você fala assim, nossa, que dó, sabe? Enfim, acabou passando. Claro que eu fiquei super chateada porque eu investi em produtos que não era nem pra mim investir ainda, mas ok, deixei pra lá. Só que, claro, por ser uma conhecida minha, gente, eu tinha ela nas outras redes sociais. Então, assim, é normal que eu fui ver nos stories, quem que me passa lá, gente? Inclusive se maquiando com outro maquiador. Exatamente, a pessoinha que tinha agendado comigo, que dava certeza que agendaria comigo, mas foi se maquiar com outro maquiador. E o pior é que a pessoa ainda nem fez a questão de apagar ali, né? De deixar ali oculto pra eu não ver. Eu vi, gente. Pensa só como que eu fiquei mal vendo aquela situação. E foi a partir daí que eu falei assim, eu nunca mais vou ser
trouxa nessa história. E aí foi onde eu comecei a cobrar sinal. Claro, teve clientes que não aceitavam no início. Sim, tinha cliente que queria ali meio que passar a perna, não sei o que. Mas eu resolvi me valorizar o meu trabalho. Inclusive, eu recebo muita mensagem de seguidoras mesmo falando assim: ai, Gabi, não sei o que, eu devo cobrar. Eu falo, gente, deve, porque é o seu trabalho, é respeito com o teu trabalho, então você deve sim cobrar. E se a cliente simplesmente não aceitar em pagar o sinal, então provavelmente ela te dá um calote. Então, cobre sim pelo o sinal, cobre sim. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer.